Falar da vida é falar daquele que é a vida em nós, o Espírito Santo. E nós queremos pedir que Ele venha em auxílio às nossas fraquezas e toque os nossos corações. Como terra seca está o meu coração, esperando o seu toque e a sua unção. Eu quero ir mais fundo pra te encontrar. Vem, Santo Espírito, me incendiar. Clamamos, vem, ó Espírito de Deus. Clamamos, vem, ó Espírito de amor. Clamamos, enche-nos até transbordar. Vem, Santo Espírito, nos ressuscitar. Fogo do altar a me consumir, doce hóspede da alma que me faz seguir. E quando estou cansado, vem me levantar. Vem, Santo Espírito, me ressuscitar. Clamamos, vem, ó Espírito de Deus. Clamamos, vem, ó Espírito de amor. Enche-nos até transbordar. Vem, Santo Espírito, nos ressuscitar. Clamamos, vem, ó Espírito de Deus. Clamamos, vem, ó Espírito de amor. Clamamos, enche-nos até transbordar. Vem, Santo Espírito, nos ressuscitar. Eu queria participar dessa paróquia. Eu queria ser dessa paróquia. Imaginou você ir numa missa, o padre cantando assim lá na... Ô, padre, não tem dois, não, desse? O senhor não tem um irmão gêmeo, não, Bruno? Não tem não, Dunga. Eu acho. Meu pai aprontou bastante. Quem sabe eu encontro. Oh, meu Deus. Mas deve ser interessante, né? A gente participar de uma paróquia onde o padre cante, né? Tem muito padre que canta, a gente sabe disso. Mas cantar nesse nível é diferente, né? Oh, que isso. Ouvir isso de você é uma honra. E você sabe, Dunga, que é justamente aqui que eu encontro sentido na minha missão. Porque quando as pessoas perguntam assim, mas o senhor é um padre cantor? Eu digo não. Dizer que eu sou um padre cantor seria diminuir tanto o meu sacerdócio como a importância de quem canta. Eu entendo que eu sou um sacerdote em primeiro lugar e que Deus me deu este instrumento como um detalhe importante na minha missão. Por quê? Existem lugares que a minha pregação não vai chegar, mas que a minha música vai chegar, e a partir dessa música vão dizer, mas quem é que canta? Porque este é o grande susto que as pessoas têm. Tem muitas pessoas que ouvem, que nem por exemplo o nosso rap que nós cantamos aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e aí quando chegam para ver, mas quem é que canta? E vê o padre vestido de batina, fala assim, mas o senhor que está cantando isso? Eu falei assim, foi, mas é isso mesmo? Eu falei, por quê? Porque uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, ela complementa. E você, melhor do que
qualquer outra coisa, porque eu digo assim, hoje o programa é mais uma coisa de fã, viu, gente? Vocês desculpem tietar o Dunga, é porque a gente é a primeira vez, né? Então a gente fica assim, não fica meio abobado, né? E nós não tínhamos acesso hoje, como a maioria das pessoas tem, hoje a YouTube, as mídias sociais. Então, nós quando começamos a cantar na igreja, quem era a nossa referência? Era o Mickey 1 que aparecia ali na TV, né? Então, muito do que hoje a gente faz, a gente aprendeu contigo, né? Então, sem sombra de dúvidas, a pregação que eu nunca mais vou esquecer, todas as vezes que eu penso em ser músico, é aquela pregação que você fez, quanto te custa o teu ministério? Essa até eu tenho que ouvir de vez em quando, né? Essa pregação é a que norteia não só o meu ser músico, mas principalmente o meu ser padre. Então, obrigado. Legal, padre. Eu fico feliz. Ele custa aquilo que te pesa. Exatamente. Essa pregação foi feita num acampamento para músicos, na Canção Nova, muitos anos atrás, né? Quanto te custa o seu ministério? Se ele não te custa nada, ele também não vale muita coisa. Mas se ele te custa, né, a dor, o sofrimento, o valor dele é muito grande. E de vez em quando eu pego essa pregação, padre, para ver, porque eu preciso me ouvir de vez em quando, sabe? Mas que legal. Gente, são dois assuntos tão bons hoje aqui, mas eu quero falar mais uma vez aqui com esse casal lindo. Conta alguma coisa de alguma das mulheres que lá chegaram, uma pequena história, ou então um exemplo. Porque, antes disso, eu quero fazer uma pergunta. Quantas mulheres, quantas mães, quantas gestantes, mais ou menos, já passaram por lá desde da sua fundação? Tem esse número ou não? Minha nossa, esse número infelizmente nós não temos, mas para você ter uma média, no primeiro semestre 22, quase 500. Uau! Acolhimentos mensais. No primeiro diários, semestre de 2022, agora, quase 500 gestantes passaram lá. é necessário, né, nesse sacrifício que nós temos, né, para nós, o que custa para nós esse amparo. Temos muitas histórias para contar. Dunga do céu, Padre do céu. Temos várias histórias que você olha e é preciso, quando as pessoas dizem quero conhecer o amparo, o nosso pedido é assim, vai na nossa casa. Nada como você sentar e de cara, de pertinho assim, você ver testemunhos vivos. Onde a vida nasce é no amparo, onde a esperança renasce é lá no amparo, onde nós encontramos o Cristo nu é lá no amparo. A cada instante nós nos olhamos e falamos, Jesus, que encontro lindo contigo. E das muitas histórias que nós temos lá no amparo maternal, nossa, vamos citar quem agora, Hermes? Eu vou citar a Márcia. Por que eu vou falar da Márcia? Daqui a pouquinho, quando passar as imagens, quando eu falo, é essa aqui. Continua passando aqui na tela pra gente. Quando chegar nela, eu vou falar, é Márcia. Márcia, ela é africana. Ela chegou ao amparo e cheia de fé, cheia de espiritualidade. Quando nós assumimos a gestão, que foi no ano passado, nós estamos recentes na gestão da instituição. Márcia, essa é a Márcia. Dá para congelar a Márcia para nós ver? Congela segura aí lá. Isso. Olha, Márcia, nesse momento que ela está assistindo, ela vai estar dando uma risada linda, beijo, com certeza. Manda um beijo para a Márcia, Deus assim, abençoe, vale. minha filha, você e sua história. Rebeca, a filha. Rebeca, não é um nome qualquer. Não é, ela escolheu porque tinha motivo. Márcia, quando chegou lá no amparo, e quando eu cheguei, foi a primeira acolhida que me recepcionou na porta. E eu entrei e vi ela quietinha assim nos cantos, pelas dificuldades da cultura, da extrema pobreza que veio. E nós sentamos para conversar e a Márcia disse assim, falei, Márcia, conta para mim um pouquinho da sua história, eu preciso saber o que é o amparo antes de entrar aqui. E a Márcia disse, olha, amparo, ela fala assim, amparo para mim, traz aquele sotaque, é família. Eu saí da África ciente que Deus tinha uma promessa. E Ele disse que eu ia encontrar a bênção onde eu estivesse. E amparo foi a bênção de Deus para a minha vida. Ela saiu da África porque tinha um problema uterino. E lá era caso de morte. E aqui no Brasil era muito simples de solucionar. Ela falou, eu vim para o Brasil à procura de salvar a minha Rebeca. Lá também ela perdeu o parceiro dela, questão de doença também, assim que ela estava grávida. E ela veio fugindo da extrema pobreza. E ela veio para o Brasil à procura de uma vida digna. Ou seja, ela veio para o Brasil viúva, gestando e com alto grau de risco. De risco. Ela tinha um problema uterino. Para nós não era tão sério aqui, mas lá na África era considerado morte, mas ela precisava de cuidados médicos. Chegando aqui no Brasil, nas ruas, né, ela procurou portas e achou o amparo maternal.
Márcia, ela diz, olha, eu cheguei aqui sem biquíni, eu não tinha, não usava porque não gostava, eu não tinha. Aqui o Amparo me deu um chinelo e eu olhei nos pés dela, tinha um simples chinelo de dedo, né? E ela celebrava. Aqui Amparo me deu as vestes para minha filha e eu estou aqui juntar o enxoval. Aqui Amparo me deu uma cama e eu estava nas ruas e não sabia o que fazer. Aqui Amparo me deu cobertas, aqui Amparo me dá uma comida que eu nunca comi isso na África. Aqui Amparo é diferente. Márcia passou pela casa, nasceu a Rebequinha, já está com mais de 1 ano a Rebequinha, viu? Nós vamos comemorar aniversário há quase de 2 anos. Saiu da casa. Márcia participou de um processo seletivo no Centro de Acolhida Amparo Maternal e hoje ela é colaboradora. Uau! Ela trabalha conosco. Amparo é dignidade. Não é só acolhimento, não é só passar, né? É vínculo familiar, é vínculo afetivo, é encontro consigo mesmo. Mas e depois do Amparo? Amparo luta, e o financeiro que o diga, para reinserir essa mulher no mercado de trabalho, na vida, na família, né? Tomar as rédeas, né, Padre? Tomar o protagonismo da sua vida e da sua história. Márcia está morando num outro lar, trabalha conosco, e isso é Amparo Maternal. Coisa linda. Coisa linda. A minha bisavó veio de Luanda. Uau! Veio de Luanda, Padre. Eu estive em Luanda há um tempo atrás, junto com a comunidade de Obra de Maria, fazendo missões lá. Fiquei lá acho que 2 ou 3 semanas, e pude ver o lugar onde a minha família se originou. Minha avó era negra, né? Morreu com 110 anos. Agora entendi o swing do O meu pai também era negro, né? E eu tenho o maior orgulho disso, né? O meu pai, na condição de afro, defendeu o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então ele foi e voltou. Então, quando a gente vê assim, a história de uma africana que sai da África e vem para o Brasil e encontra aqui nesse país que, gente, isso é uma coisa que o Brasil tem, é o acolhimento, sabe? Nós nunca poderemos perder essa condição que o brasileiro tem. E por mais que queiram mudar isso, não vão mudar. O Brasil é isso, o brasileiro é isso. Então, quando a gente encontra uma obra que canalizou esse DNA do brasileiro para acolher alguém que vem lá do outro lado do Atlântico, que atravessa o Atlântico para salvar a própria vida, a vida do bebê, e que chega aqui e encontra esperança. Meu Deus, foi o que a minha bisavó encontrou. Foi o que a minha avó, que ainda bem bebezinho, ainda sofria no século, 2 séculos atrás, né? Ela experimentou o que eram os resquícios da escravatura. Então, é muito bacana a gente ver isso aí. E hoje nós, brasileiros, aqui, que temos o nosso dia a dia, a gente pode ajudar. A gente pode ajudar. Aline, põe de novo aqui na tela para nós, porque eu acredito que você em casa agora deve fazer 2 perguntas. Amanhã cedo. Ou segunda-feira cedo. Amanhã é sábado, tudo bem. Mas segunda-feira pela manhã, você pode ligar lá no Amparo Maternal, ou amanhã, porque lá é 24 horas. Você liga e faz 2 perguntas. 2 perguntas para o Amparo Maternal. Primeira pergunta: o que vocês estão precisando? Essa pergunta é chave. Segunda pergunta: como eu posso ajudar vocês? Essas 2 perguntas podem salvar mãe e filho, mãe e filha. Pode dar início ao sonho de uma mãe, a uma vida de uma criança que pode vir a ser o presidente do nosso país. Sabe, que pode vir a ser um cientista que vai descobrir, sabe, uma cura de uma doença. Então, isso é muito importante, gente. Tem tanta gente canalizando a inteligência para o mal, crime organizado, tráfico de drogas, violência, corrupção. Tem muita gente usando a inteligência para coisa ruim. Vamos usar a nossa inteligência, o nosso amor, para fazer coisa boa. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Rede Vida, ela é o canal da família e da boa notícia. Isso que nós estamos fazendo aqui para vocês é uma boa notícia. É uma boa notícia. Tem muito jornal que você liga, termina de ver o jornal, vai tomar lá os ansiolíticos da vida. Aqui que você liga aqui, você fala, puxa, que legal. Que notícia boa vocês me deram. Então, a notícia boa dessa noite é essa. Existe uma obra que acolhe essas mulheres. Põe de novo as imagens aqui no telão, porque tem uma imagem que eu achei bacana, onde está todo mundo sentado nas cadeiras, assim, é muito legal aquela imagem lá. A gente tem uma noção do que são aquelas mulheres reunidas. É uma outra imagem,
Não, é uma próxima, a hora que chegar eu peço para congelar. Esse é o estacionamento de carrinho de bebê, Esse olha que legal. Estacionamento, gente. Muito legal. É um coral esse... Mas tem uma que eu achei fantástico. Vai passando. Ambiente, sala de convivências para amamentação. Tá aí, você congela aí. Olha essa sala. Explica para nós essa cena. Fala para nós, o que é essa cena aí? Essa cena, eu acho que quem está em casa, assim, eu faço um convite a olhar, né? E o que te transparece, né? Essa cena, para mim, é segurança. É o local onde essas mulheres chegam e dizem que eu encontrei segurança. Essa é a fala de Fabiana, uma das nossas acolhidas, que também hoje é colaboradora na casa. Essa cena, esse espaço em si, né, vou dizer para vocês um pouquinho, esse é nosso salão de eventos na casa, onde acontecem palestras, orientações, né, atividades pedagógicas, socioeducativas, tudo pensado, né, tudo olhado caso a caso. E esse é um momento, né, olhar essa cena desse aconchego, desse abraço, é segurança, gente. Aí é o retrato do amor. Aí é o retrato que faz a nossa missão, sabe, permanecer, que faz nós estarmos lá e dizer, vale a pena qualquer sacrifício, vale a pena eu correr até eu achar o Dunga para gritar para o mundo, vale a pena eu ir nas paróquias pedir apoio, vale a pena você que está em casa falar, olha, eu ajudo essa causa, eu ajudo essas mulheres. Fabiana, que é uma outra história, Dunga, bem rápido, ela entrou com a dependência química na casa. E resumindo a história, hoje ela tem Maria Alice, a terceira filha dela. A família tinha desistido dela. E eu gostaria de falar, porque tenho seus encontros de jovens, sem confessar a idade de ninguém. Lá em 90 e pouco, no meu primeiro encontro de jovens, cantava-se a música do Dunga lá, gente. E a restauração chegou na vida dessa menina, chamada Fabiana. Amparo maternal é vínculo familiar. Nossa equipe, que é composta por pedagogo, psicóloga e assistente social, entra em contato com a família, busca, porque entendemos a importância da família, a qual celebraremos nessa semana, né? Estamos todo mundo em festa, a igreja, nessa semana da família, mas Amparo entende a importância, a base e a segurança que se encontra nesse local de vida que Cristo nos deixou. A mãe da Fabiana disse, eu vou te dar uma segunda chance. E ela voltou, começou a trabalhar conosco, ela diz, Lorena, o Amparo é isso, obrigado. A mãe acolheu de volta. Fabiana, ela entrou sem dignidade, desfigurada na casa. Até fisicamente, tanto quanto no interior. Ela sai transformada com a sua filha Maria Alice, que é linda. E apesar de ser o terceiro filho, ela também descobre o que era a maternidade ali. Voltou para lá e está no time Amparo Maternal. Beijo, Fabiana. Coisa boa. Cozinha que é uma maravilha. Maravilha. Seguinte, vamos dar uma paradinha aqui nessa conversa, porque agora vem para nós aqui mais um tema maravilhoso do Café, Bolinho e Teologia. Isaías e a vinda do Salvador. Ao som dessa banda, vem pra cá, professor Felipe Santos. Maravilha. Cumprimento o padre aí, a autoridade aqui na sala. Que alegria. Eu já vou servindo o nosso café aqui para todo mundo. Eu sou seu fã. Tudo bom? Boa tarde. O padre já tem uma galera de fã aqui. O Rinaldo, então, meu Deus. Meu padrinho querido. Vamos lá, vamos servir café para todo mundo aqui, Felipe. Opa. Olha, gente, o café aqui é feito pelo... Hoje foi feito pelo Paulinho? Ô, Paulinho. Hoje foi o Paulinho? Aqui, ó. Vai distribuindo Vamos ver se aqui, ele ó. pode casar. Agora, é o seguinte, gente, o café aqui a gente toma é sem açúcar, tá bom? É sem açúcar, então... Se vocês não estão acostumados a tomar sem açúcar, não tem problema. Faz cara de felicidade. Faz cara de que tá bom. Tá bom? Deixa eu preparar minha cara. Lá em pro povo. casa. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Um brinde. Opa, deixa eu botar aqui. Um brinde a essa obra maravilhosa, um brinde a esse ministério maravilhoso de música do padre, o ministério sacerdotal. E vamos lá, gente, porque esse café aqui. Parabéns. Fala. É o melhor. Ó, gente, para tomar café de verdade, os cafezeiros sabem que café bom é café sem açúcar. Você O sente. gosto do café, né? É, Sente olha. o gosto do açúcar. E se você colocar aquele açúcar branquinho no café, você acaba com o café. Você muda totalmente o sabor do café. Coisa boa. Paulinho, obrigado, Paulinho. Paulinho é o cara. Bom, Deus abençoe. café, bolinho e teologia capricha hoje, porque tem padre aqui na dá até plateia. um frio na quando barriga, tem né? padre... É tipo a avaliação da banca, sabe? Olha lá, hein? Puxa vida, hein? Pra quem não conhece, o professor Felipe é meu filho, viu, gente? Faz 34 anos que esse cara nasceu, já é pai, me tornou avô, então tem uma dívida muito grande com ele também. Isaías
Então, fazendo os estudos lá, e é muito interessante que o livro, né, de Isaías, ele vai ser dividido basicamente em 3 partes, né? E não é tão grande, mas ele abrange uma parte muito grande da história do povo judeu. Então ele vai pegar ali desde o 8º século antes de Cristo até um pouquinho depois do 6º. E vai mostrar, digamos assim, a decadência daquela civilização. Uma expansão dos povos lá, que vem lá da Mesopotâmia, e vão conquistando, vão ganhando território, a ponto, né, de chegarem ali, por causa de alianças que não deram certo, né, entre os reis ali de Israel, com outros povos, né, com os egípcios e tal, aos poucos aquela civilização vai cair. E aí que entra em cena a figura do profeta. O que ele faz? Né? Por que existe o profeta lá? Né? O rei era sempre visto como o escolhido de Deus, né? O ungido do Senhor. Quando esse rei anda fora dos trilhos, Deus precisa chamar alguém para colocar a civilização de volta, né, no plano original. E é engraçado porque, tipo assim, é unanimidade. A princípio, nenhum profeta queria assumir essa função, porque realmente não é um negócio agradável. Confortável. Não é, né, um pouco confortável. E nenhum profeta foi realmente bem recebido. Então, assim, é uma função muito difícil. E ali, aqueles textos que nós vemos ali, são de conforto para o povo, para que a esperança da verdadeira salvação não seja apagada por um momento ruim, né? Ruim não, muito péssimo, né? Daquela civilização. E aí eu queria Primeiro desenho, vamos chamar lá. o primeiro desenho. É interessante o seguinte, nós temos aqui algumas informações. Ó, padre, detalhe, ele que faz os desenhos, tá? Pois é. Se você Essa- falou que queria um padre assim, eu queria uns leigos assim lá. Viu? Isso aqui é a minha versão do Isaías. Então aqui, mostra lá que ele nasce ali por cerca de 765. Aqui eu escrevi errado, tá? DC, é AC. AC, né? Mas, e aí nós temos algumas, né? Dentro deste contexto conturbado, nós temos alguns vestígios de esperança para o povo. Primeiro, o sinal da Virgem. Poxa, você tem diversas civilizações em que diversos deuses vão se relacionar com outras deusas ou com mortais, e dali vai surgir a figura de um herói, vai surgir a figura E isso é mitologia da época, é uma coisa que estava encravada ali na cultura, na cultura de daquele diversas... povo. Hoje, comercialmente, nós conhecemos mais a mitologia grega por causa de seriados, de filmes, desenhos, essas coisas. Mas todas as civilizações ali, elas tinham a sua mitologia. O que hoje nós poderíamos comparar mais ou menos ao nosso folclore, né? Um Saci Pererê, uma mula sem cabeça, essas coisas assim. E aí, quando ele fala, olha, gente, o Messias ele vai chegar, a solução vai chegar, o Salvador vai chegar, e existem sinais da sua vinda. O primeiro, ele vai falar lá, no capítulo 7, versículo 14, sobre essa virgem que vai gerar esse Deus conosco, né? Outra pista, né, é quando lá no capítulo 9 ele fala da chegada deste menino, né? Esse rei, esse Deus que vai estar presente na sociedade, que hoje, com o passar do tempo, nós entendemos como a pessoa de Jesus Cristo, mas vamos pensar que a galera lá naquele tempo não fazia ideia, eles estavam às cegas, né? Esperando o que pode acontecer, quem será, né? E detalhe, né? Quando ele vem, é um risco para aquela civilização, tanto é que Herodes vai massacrar a população em busca deste suposto salvador, assim, né? E depois, quando nós vemos hoje, lá, né, bonitinho, né, capítulo 11, ele fala desse reino messiânico. Ele fala que este Deus, que é o, digamos assim, o padrão de justiça, é ele que pode colocar as coisas no seu devido lugar.
é Ele que pode organizar, né, a harmonia que o homem, né, e é legal que a moral do seu livro é o quê? As coisas ruins não acontecem por vontade de Deus, acontecem pela opção do homem. E pela opção do homem ele pode também voltar para Deus. Então ele vai explicando isso para aquela sociedade, né, de que as coisas ruins acontecem, né? Pode passar para o próximo desenho. Próximo desenho, por favor. Nós vemos aqui agora, esse aqui representa o poder assírio e babilônico, que vai se expandir, vai crescer bastante. Você vê, aqui é mais ou menos 650 antes de Cristo. Olha quanto essa civilização, ela se expandiu. Só para você que está em casa ter uma noção, essa faixa aqui é aquilo que nós conhecemos como Israel. Nós temos aqui o Mar da Galileia, temos aqui o Mar... Aliás, o Mar da Galileia aqui, nós temos aqui o Mar Morto e aqui o Rio Jordão que vai atravessando. Então, por aqui está Jerusalém, né? Por aqui, as margens do Mar da Galileia, está Nazaré, Caná, Cafarnaum e tudo mais. Então, essa faixa é a faixa onde nós temos todo o palco da história, né? Digamos assim. E é interessante o seguinte, antigamente nós tínhamos aqui 3 grandes poderes, né? Aqui embaixo nós temos o Egito, aqui em cima nós tínhamos os antigos hititas, e nessa região da Mesopotâmia, onde esse personagem aqui está, tínhamos o império, né, da Babilônia. Então você vê como essa civilização, ela se expandiu tanto, ela ganhou tanto território, que ela encobriu todos os outros poderes antigos. E olha só que interessante, nessa parte aqui, né, ficavam os antigos filisteus, um dos maiores rivais do povo de Deus. Também foram dominados. O tempo em que o povo de Deus ficou cativo aqui no Egito. Um império que foi dominado também. Então você vê a seriedade do problema, né? Que momento horrível eles estavam, né, passando. E aí, para o último desenho, né, uma reflexão interessante. Aqui, nós temos, de um lado, a minha versão do deus Marduk. É um deus Marduk, lá da Mesopotâmia. Que, segundo a mitologia dele, ele é produto das misturas de deuses primordiais, podemos dizer assim, que vão começar a criar as coisas que conhecemos do universo, estrelas, a terra, os rios. Então, ele vai ser um deus guerreiro que vai enfrentar o caos, vai estabelecer a ordem e vai ser o que seria tipo assim, uma espécie de... O que é o Zeus na cultura grega, ele seria... Isso nós estamos falando de um tempo de mais ou menos quase 2000 anos antes de Cristo, antes até mesmo de Abraão começar essa consciência. Você já tinha essa já existia o Marduk lá. E aí é interessante o seguinte, antigamente, quando uma civilização dominava a outra, uma das formas de domínio é o domínio pela cultura. Não é só pela força das armas, mas pela cultura. Então, uma vez que a Mesopotâmia veio e engoliu tudo isso aqui, como é que fica a fé no Deus de Israel? Como é que fica a esperança nessa virgem que trará o Messias? Como é que fica a esperança desse menino que será o Deus conosco? Como é que fica a esperança desse reino messiânico em que a harmonia será restaurada? Como que uma harmonia pode ser restaurada, sendo que a figura central da fé corre o risco de ser este Deus guerreiro? Ainda que ele fosse um Deus justo, um Deus bom, nós estamos com aparentemente, todas as vantagens para esse lado. Porque ele tem uma imagem, ele tem uma força, ele tem uma história, ele tem um rei forte, ditador, que guia o seu exército, que o representa e mostra como se o rei, como se todo o povo, o seu exército, que vem lá da Mesopotâmia, fosse uma forma
física, a forma real de presenciar, de testemunhar o poder desse Deus. Em contrapartida, nós temos uma tradição que começou com Abraão, que veio da terra do Marduk. Abraão vem lá da região da Caldeia, onde isso aqui já era celebrado, já era cultuado. E aí você não tem imagens, você não tem quase nada de referências bibliográficas, você não tinha uma Bíblia bonitinha para fazer estudo, você não tinha uma classe sacerdotal homogênea, você não tinha, sabe, nenhuma dessas vantagens. Então, naquele momento, né, nós vimos ali como que a fé, como que a salvação de Deus, ela acontece. Porque toda essa cultura poderia ser desmoronada por causa desse exército que tudo conseguia conquistar, mas hoje o que prevaleceu é o quê? É a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mais ou menos 2000 anos depois de Jesus, mais ou menos 2000 anos antes de Jesus, ou seja, 4000 anos, e hoje nós estamos falando de Isaías, nós estamos com esse Deus que se manifestou através de uma virgem. Então, quando você for questionar a igreja, quando você for questionar a história do povo de Deus, para um pouquinho e pensa. Essa história é muito mais densa e muito mais antiga do que você, tá bom? Então, aprenda com a igreja, aprenda. É uma grande oportunidade. Primeiro. Estude primeiro. www.professorfelipesantos.com.br. Você pode visitar lá, tem muita coisa boa para você. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Valeu. Valeu, padre? Valeu demais. Valeu. Aprovado, Então tá bom, passei? Aprovado, passou. Pode tocar a música então, galera. É isso aí. Valeu, professor Felipe Santos. Grande abraço. Eu queria ter um padre assim na minha paróquia e o padre queria ter leigo assim na paróquia. Com certeza. Mas isso aí é possível, gente, porque quando a gente vai se apaixonando pela nossa igreja, a gente vai aprendendo todo esse caminho maravilhoso. Daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo e vamos voltar para o terceiro bloco. E no terceiro bloco nós vamos fazer uma oração especial. Hoje nós vamos orar pelas gestantes, pelas mulheres que precisam arrumar essa coragem para levar a gestação até o final, né? E às vezes é um drama realmente, às vezes é um drama, às vezes é uma jovem que não estava esperando aquela gravidez, com medo dos pais, acaba pensando e cometendo o aborto. E infelizmente existem pessoas que encorajam esse ato infame, esse ato criminoso. E pessoas movidas pelo medo, pela insegurança, pela pobreza, pela violência, acabam incorrendo nesse erro, que gera um trauma muito maior, uma lembrança. Eu não gostaria de conviver com essa lembrança. Eu não gostaria. Eu acho que isso não é justo. Você permitir que uma mulher, ou um homem também, conviva pelo resto da vida com esse tipo de lembrança. Um dia eu cometi um aborto. É necessário um encontro pessoal com Deus muito forte para que haja um perdão, para que haja uma cura, para que haja uma cura desse trauma. E se a pessoa cometeu um ato como esse, ela praticamente vai viver a vida toda fugindo do encontro pessoal com Deus. Então, meus irmãos, vamos colocar a mão na consciência e no coração. E essa obra que nós estamos mostrando hoje aqui no programa e aqui na Rede Vida é para que você conheça, ajude, apoie, divulgue, esteja conosco. Bom? Mas a gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta. Quero cantar para você, vai caminhar, porque é na estrada que Ele vai te curar, tá bom? Tem alguma feridinha aí? Fica tranquilo. Caminha com Deus, uma por uma, vai embora, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes disso, escute, porque pode ser a música que vai colocar ordem nesse caos aí. Os 10 leprosos iam caminhando e a palavra diz que enquanto eles estavam a caminho, acontecia que iam sendo curados. Sem forças para recomeçar, senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar.
quero voltar a escutar, sem medo, a ti vou me entregar, pois eu sei, se contigo caminhar,